Olá amigos, tudo bem? Bom dia a todos, viu? Me encontro numa praça em Salvador, Bahia, Brasil, Brasil, continente do planeta Terra, pozinho cósmico, espalhado pela imensidão do eterno infinito. Olha aí, graças a Deus. Meus amigos, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a procrastinação. Esses dias eu fiz até um vídeo sobre o bem maior. Está aqui no meu YouTube, está no meu Instagram, se encontra também no Facebook, se eu não me engano. Tá? Bem maior. A gente vai falar de um processo que eu ando notando que esse Covid-19, ele foi um gatilho, para várias coisas envolvendo as imundícies, os desequilíbrios, as desarmonias do psique de alguns seres humanos. Muitas das vezes, desequilíbrios, desarmonias, imundícies de hábitos, de manias, apegos, fascínoras de vontades e desejos, todos escravos do instinto, e muitas das vezes estão submersos sobre uma aparência de sorrir bonito, de selfies na internet, de atitudes aparentemente calmas, superficialmente pacificadoras, mas no interior de muitos se encontra a dor e o sofrimento com o ranger de dentes. E uma dessas mazelas não é propriamente a preguiça, mas é a procrastinação, que é algo extremamente intelectualizado e friamente positivo, porque uma pessoa que procrastina realmente, um procrastinador de verdade, que não é um preguiçoso, é uma pessoa que intelectualiza de uma forma até fria os seus ideais, passo a passo. A questão é que ele não dá nem um passo para que isso se concretize na vida pertencente à sua exterioridade. Então fica apenas na sua interioridade este sonho, esta meta e este convite que ele se faz, procrastinador, a sentir uma espécie de êxtase, carregado de cortisol e carregado também de adrenalina, que é o que o procrastinador, infelizmente, sobrevive na sua intimidade, muitas das vezes aflita, ansiosa, carente, não menos eufórica e angustiante. Falo isso com muito respeito, porque eu também já me peguei muitas vezes na minha vida procrastinando situações mais do que importantes, mas extremamente essenciais para que minha vida não fosse apenas sobrevivida, mas fosse sim vivida com o mínimo da máxima de dignidade humana, que é a paz, que é algo que não se vê, não se pega, não se inala, não se come, não se veste, não se mostra, mas só é evidenciada pelo silêncio, que de uma forma comum, quando ela existe, só nos faz cada vez melhor por si só, mediante o amor incondicional que se nutre por si mesmo. Não são palavras bonitas, são apenas reflexões sinceras, dentro de um olhar psicoanalítico, não crítico, do que é e do que se faz a procrastinação mediante um ser humano que, para ter emoção, ele tem que fazer o que gosta. Uma vez perguntaram para mim: Edson, tudo que eu gosto é bom? Não. A maioria das coisas que o ser humano gosta não é bom. Sim, a maioria das coisas que o ser humano gosta e o gostar de fazer, de executar, nem sempre é bom, infelizmente na maioria das vezes. Por quê? Porque se nós vermos a vida como um convite a ir além, não para disputar com os outros, mas para amputar de nós mesmos a mesma procrastinação, os estados repetitivos, psicossomáticos, neuronais,
pelas manias de pensamento, pelas fobias psicoemocionais, envolvendo sentimentos e emoções, os nossos apegos, né? As nossas fissuras. Se a vida é um convite a nós ultrapassar o que nos faz mal, é óbvio que para viver a vida com dignidade, pela lógica, pelo crescimento em si da boa vontade e da naturalidade de ser um ser humano íntegro, mediante a sua hombridade de escolha, o que nós chamamos de lucidez de consciência, a gente entende que a gente precisa viver para nós mesmos além da aparência. Então eu não posso, por lógica, querer fazer somente o que eu gosto. Porque se eu fizer somente o que eu gosto, eu vou ser uma criança mimada, adulta, aonde eu vou sim adulterar, de alguma forma ou de outra, a naturalidade do despejo, né? Ou do despojo, ou da entrega que a vida me faz. Tipo, a vida muitas das vezes me entrega certas coisas e eu não gosto. E eu, como uma criança mimada, não vou fazer, porque eu só gosto de fazer o que de alguma forma me atém a algum interesse. Quase sempre um interesse onde existe sim uma vaidade, um tipo de egoísmo ou uma forma de orgulho de me manter daquela forma, de me crivar naquela proposta e de me fazer daquele jeito, daquele modo, ou principalmente de frequentar tal tipo de escolha, mediante as minhas buscas, que são quase sempre querer fazer o bem, mas de alguma forma não me sentir mal. Querer praticar a caridade, mas de alguma forma nunca me sentir insatisfeito. Querer executar o que é bom, mas em hipótese nenhuma ter qualquer tipo de resquício de medo, ou de culpa, ou de dor, ou de sofrimento. Com todo respeito, isso é uma atitude de alguém que pode ter muita positividade naquilo que busca, mas tem um pingo de fé raciocinada naquilo que é. A procrastinação, ela endossa esse tipo de conduta, não propriamente moral, mas de muita fragilidade ética no tocante ao que o homem se faz para o outro em termos visual e, consequentemente, na profundidade natural do que o homem mesmo se faz. Alguém que vive do acaso, ou o famoso Maria vai com as outras, ou aquele que vive esperando, através da sorte e do azar, que talvez a vida pode lhe favorecer, ou talvez alguma coincidência possa lhe ajudar. Infelizmente, é algo quase que natural na nossa sociedade. E eu noto, como psicanalista, de um tempo para cá, principalmente nesses 2 anos e meio, quase 3 de Covid, ele desabrochou isso em muitas pessoas, tá? Que tinham certos trabalhos, certos empregos, certos cômodos de vida, certos padrões, e foram, assim como eu e como todos os trabalhadores do planeta, lesado de alguma forma. Obviamente que não o Covid, mas o que a vida nos apresenta com as redes sociais, a internet, os trabalhos hoje que são, na grande massa, feito pelas vias virtuais ou de alguma forma usando as vias virtuais, cabe a uma adaptação a seres que nem o Edson, que até então, mal e porcamente, saí daqui por causa do barulho, mal e porcamente usava e usa ainda a internet só para escrever um batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, as minhas poesias, os meus pensamentos. Porém, de um bom tempo para cá, até antes do Covid, eu já estava usando já como ganha-pão profissional, agora mais ainda. Mas eu vi que eu tive que me adaptar, não ao futurismo do outro, mas ao futuro que a vida me reserva, que é a mudança que o destino me espera. O destino espera de mim sempre mudanças constantes. E essas mudanças, elas são inimigas de uma forma neutra, porque a mudança não exige propriamente que a procrastinação se extermine e se liquide, mas de alguma forma a procrastinação tem essas mudanças como inimigas, porque no momento que a vida me convida, um passo que eu dê que eu não goste, uma forma que eu precisa dar que eu não goste, ou um jeito, um modo e uma maneira que eu tenha que executar,
que eu não goste, lembrando que todas essas formas, esses jeitos, essas maneiras, essas manias são totalmente louváveis, porque a vida ela não vai fazer você disputar com o outro, mas ela vai fazer você amputar em você o que não presta, o que é podre, que muitas das vezes é a preguiça, é o conformismo, é o estavismo, é o pragmatismo, é o preconceito. Hoje em dia até o racismo, nossa senhora, não acredito que eu estou falando isso em 2022, mas ainda tem. E por que não dizer até mesmo aqueles jeitos, formas e maneiras sisudos de levar a vida de uma pessoa que vive apenas de uma forma metódica, fazendo tudo dia após o outro dia, de uma forma que ele mesmo se copie para não errar. É ruim demais. Então a procrastinação é um dos males que eu estou notando, não só como profissional da psicanálise, mas como aprendiz de ser humano. Em primeiro lugar, o que eu sou isso. Não é a minha profissão que dignifica o caráter do homem Edson Rosa, é o homem Edson Rosa aprendendo a ser humano que dignifica alguma coisa, creio eu. Então eu digo isso com muita segurança. Eu, como pai de família, como ser humano, aprendendo aos poucos a não ser falho, noto que as pessoas estão se mimando cada vez mais e elas não estão se observando. Elas querem que as vidas mudem, querem que as coisas aconteçam, mas elas perdem maior parte do tempo, horas reclamando, horas lamentando e assim se frustrando e consumindo-se no mar de angústia, de euforia, muitas das vezes até de mágoa, de rancor contra a vida, porque como se a vida fosse um ser que disputa contra a felicidade de tais pessoas. E não é. A vida é um convite, vem a mim. Como você vai a ela? Se é de arrasto, em pé, de costa, deitado, rolando, ou com o pescoço em cima do tronco e a cabeça em cima do pescoço, olhando para frente, não é uma questão de necessidade que se pede para fora. É uma questão de ética e hombridade que se exige por dentro. Então exige da gente sim, para não procrastinar na vida, uma adaptação, aonde não é o outro que lhe cobra, mas é você que necessita esta forma de se vasculhar por dentro de uma forma muito mais minuciosa, muito mais sincera, muito mais, vamos dizer assim, profunda, para que a gente encontre as mesmas formas, modos e maneiras diferentes de nos fazermos cada das vezes melhores para nós mesmos. E, consequentemente, para isso acontecer, que é a meta dessa conversa, caminhando aqui sem parar muito, porque tem muito barulho nessa praça, não procrastinar na vida. Eu não conheço uma pessoa que venceu na vida fazendo só o que gosta. Com o tempo a gente vai não gostando, mas quando é necessário e quando é algo essencial, a gente vai amando, porque os resultados vão dando, não só de uma forma de remuneração pelo dinheiro, mas de uma forma de hombridade pelo crescimento do nosso caráter, por etapas que a gente vai vencendo por nós mesmos, e de crescimento pessoal, de gênio, de temperamento, até de hábitos que vão se refinando mediante as certas propostas que a vida para nós evidencia, e a gente vai ultrapassando com a santa dignidade e com o abençoado princípio humano, de não fazer o mal aos outros e de tentar se melhorar, ou de tentar se melhorar sem precisar fazer mal a alguém. Guardem isso, a procrastinação é uma alucinação viciosa do intelecto, que impõe aos sentimentos e às emoções este espreguiçar vicioso, e doloso de achar que para crescer na vida e para ser feliz, contente e alegre, tem que se fazer só o que gosta e tem que se manter só como se quer. Com todo respeito, hoje eu já sou vô e eu não ensino isso para minha neta, já estou falando meus netos, olha aí, eu estou dando compromisso com meus filhos. Mas eu não ensino isso nem para meus filhos. A vida não é como a gente quer, mas a tua existência interior pode ser sim, mediante o teu molde, de como você lidar com a mesma vida, do jeitinho que você merece, perante ao remédio antídoto que você necessita. Você mesmo em paz.
Procrastinar não dá mais. Eu falo isso para todas as pessoas. As pessoas vêm falar comigo dizer: ah, mas a minha vida parou assim. Eu falo: você não está mexendo os lábios, você escreve, você lê, você fala. Ô meu amigo, a sua vida não parou, é você que se acomodou em algo. Ou na reclamação, ou na procrastinação, ou na preguiça. A vida não está fácil para ninguém. Eu tenho no YouTube aqui a minha história, tá? Nunca roubei ninguém, fui um menino que cansei de juntar lixo. E falo isso com orgulho, porque é melhor fazer isso que roubar os outros, para poder comprar caderno para estudar, mesmo sendo dislexo e gago, minha família sabe disso. Fiz os meus cursos, fiz as minhas faculdades, fiz o meu processo, fiz a minha vida e ainda estou fazendo a minha existência para mim mesmo ser algo de bom. Então eu conheço amigos também que não têm pernas, não têm braços, porque a gente fez aí o Palhaço Pipoca durante muitos anos, trabalhei em vários tipos de ONG e vi pessoas vencer tendo tudo para perder, mas são vitoriosos porque venceram a si mesmos, sem precisar derrotar alguém na vida. Mas quando a gente se vence, oh meu Deus, a vitória é o maior prêmio, e a vitória, e este prêmio se chama bem-estar, se chama com prazer para o que tem. Nossa, é prazeroso você poder servir um almoço, um café, ou simplesmente convidar alguém para tomar um café, um copo d'água e ver a pessoa degustar aquilo, não porque é algo material, mas porque você se envolveu de alguma forma. A questão não é o dinheiro, ok? A questão é se envolver com o humano. É prazeroso, a vida não está fácil para ninguém, mas o conselho que eu dou a quem procrastina, velho, minha amiga, de boa, primeira coisa para parar de procrastinar na vida é fé raciocinada, tá? Resiliência e determinação. E uma das coisas mais importantes, parar de se mimar. Ninguém cresce só fazendo coisinhas que vai, de alguma forma, lhe dar um conforto entre as nuvens. De vez em quando a gente vai ter que enfrentar, sim, os nossos demônios da preguiça, os nossos demônios do descaso, os nossos demônios do desleixo, os nossos demônios, né, de fraquezas e fragilidades, para se superar na sua existência interior, para assim, com dignidade, poder não mais procrastinar e viver a vida dentro de um círculo maior de paz. Valeu? Me perdoe pelo barulho, mas sei lá, me deu um estralo para falar sobre isso. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Valeu!